Boa tarde a todos e todas. A água que eu sou saúda a água que vocês são. Essa frase é um fato espiritual para muitas culturas do mundo, mas também é um fato científico para a cultura ocidental europeia, porque nós somos 70% água, assim como a Terra é 70% água. Então, democraticamente, nós somos mais água do que imaginamos pensar ser. O rio é importante? Todos aqui, acredito que todas as culturas respondem essa pergunta de maneira bem simples. Sim, é importante. Por que ele é importante? Aí as respostas são diferentes. Para muitas culturas, o rio é importante porque ele é provedor de água, mas ele é provedor de lazer, é provedor de inspiração artística, é provedor de memória, né? Crianças que brincam nas águas dos rios levam essa memória para toda a vida. É provedor de sentido espiritual, como sendo a origem ancestral de vários povos. E outros veem o rio apenas como provedor de benefícios econômicos. Uma visão estreita, reduzida, dentre vários usos, dentre todas as coisas que o rio pode ser, ele escolhe uma só. O peixe é o último a perceber a água. Nós temos uma dificuldade de perceber nossa própria cultura, as limitações de nossas crenças e perceber que existem outras maneiras de ver o mundo que, por serem, não são erradas por serem diferentes, são apenas diferentes. Pensando nisso, uma rede de pessoas que acham que existe o direito de ser diferente resolveu se organizar e propor a primeira ação do Brasil em defesa da personalidade jurídica de um rio. Essa rede é composta pelas pessoas que compõem a Associação Pachamama, que vê a natureza como a grande mãe, a natureza como a mãe terra. É composta pela rede de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Goiás e também pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará, que estudam os direitos da natureza. Também é composta pela rede, pelo constitucionalismo democrático latino-americano, que procura resgatar os direitos dos povos ancestrais da América, dos povos andinos, que entendem a natureza como um sujeito de direitos. Essa rede cita especialmente o professor José Luiz Quadros e a professora Tatiane Ribeiro. Também é composta, esse grupo do qual eu faço parte, por especialistas da plataforma da ONU, Harmony with Nature, e especialmente por 4 especialistas, o professor Fernando Dantas, a professora Germana Moraes, a professora Cristiane Derani e a professora Vanessa Rasson. Então, eu não sou o autor desta ação. Eu sou o porta-voz de muitas pessoas que decidiram dar voz ao Rio Doce. É um esforço coletivo, colaborativo, cooperativo, como é a natureza. E essa ação foi especialmente inspirada em decisões de outros países, especialmente da Nova Zelândia, que reconheceu um rio como sujeito de direitos, e inspirada nesse novo constitucionalismo que tem surgido na América Latina desde 2008, com a Constituição do Equador, que reconheceu os direitos da natureza pela primeira vez,
e depois pela Constituição da Bolívia de 2009, que também reconheceu direitos da natureza e reconheceu que qualquer pessoa, seja ela uma pessoa física, seja ela uma pessoa jurídica, tem legitimidade para defender na justiça os direitos da Mãe Terra, os direitos da natureza. Mas o Brasil a Constituição brasileira não prevê os direitos da natureza. E aí a pergunta é, o fato de não existir na Constituição impede o reconhecimento de um rio como uma pessoa jurídica? Enquanto estudávamos isso, a Corte Constitucional Colombiana, no ano de 2016, reconheceu o Rio Atrato como um sujeito de direito, um rio que vinha sofrendo, que ainda sofre contaminação por atividade de mineradoras ilegais. O caso foi levado à Corte Constitucional da Colômbia e se decidiu, uma decisão histórica e muito bem fundamentada, que o rio tem sim o direito, ele pode ser considerado um sujeito de direitos, e aí se criou um conselho de guardiães do Rio Atrato, formado por representantes do governo, por representantes dos povos ribeirinhos, para implementar melhorias, fiscalizar a implementação dessas melhorias, assessorado por um conselho de especialistas, de pesquisadores de universidades. Essa decisão nos chamou a atenção, porque a Constituição colombiana não prevê que a natureza possa ser considerada sujeito de direitos. Mas a Corte Constitucional entendeu que a proteção que a Constituição garante ao meio ambiente e os tratados internacionais que a Colômbia assinou de respeito à diversidade cultural são suficientes para garantir o direito desses povos ribeirinhos de pensar diferente, de ter uma cultura diferente. E o Brasil assinou esses mesmos tratados, os mesmos tratados que a Colômbia assinou. A Constituição brasileira prevê os mesmos direitos de proteção aos processos ecológicos essenciais. E quais são os processos ecológicos essenciais? Um deles é o ciclo da água. E aí a pergunta que eu me faço, o que é um rio? É a água que corre? Não. O rio é a água do mar que evapora com a luz do sol, forma nuvens que formam chuvas, que penetram a terra, que brotam como nascentes, que correm, se juntam formando regatos, riachos, rios, que são purificados pela atividade de plantas, animais, que mata a sede de plantas e animais, que alimenta culturas daqueles povos que vivem do rio, que interagem com ele, que veem no rio a origem de suas histórias, a origem de seus ancestrais, até chegar novamente no mar. Então, o rio, aí a pergunta que eu faço é, onde começa e onde termina o rio? Ele não tem começo e não tem fim. E podemos nós, seres humanos, ser separados dele? Eu respondo de maneira bem simples. Para de beber água. Será que nós somos tão independentes assim do rio? Será que nós somos capazes de dizer que nós não somos natureza? Baseado nessa visão da inseparabilidade entre o ser humano e a natureza, a Corte Constitucional Colombiana entendeu que o rio é um sujeito de direito biocultural, porque ele é formado de elementos biológicos e é formado de cultura. Os povos que cresceram interagindo com o rio construíram uma cultura fundamentada nessa interação, alimentada e sustentada por essa interação. A memória desses povos está baseada no rio. Então nós não podemos separar o ser humano, os povos ribeirinhos, os povos ancestrais, do rio. Nós não podemos separar natureza de cultura. Então, a Corte Constitucional, sem ter na Constituição a ideia, o direito de que o rio possa ser sujeito,
enxergou de uma forma diferente. Utilizou o próprio direito ocidental, que vê o rio como um recurso natural, como um bem, como um objeto, como uma coisa, utilizou esse direito e interpretou de forma diferente, dizendo: esse direito sustenta a pessoa jurídica do rio, a personalidade jurídica do rio. Qual é o efeito prático disso? Afinal de contas, no que isso melhora a defesa do rio? Melhora que qualquer pessoa passa a poder ter o direito de questionar, de defender os direitos do rio na justiça. Se qualquer pessoa tem esse direito, então, quem for fazer um empreendimento no rio, precisa primeiro entender os impactos desse empreendimento, não apenas econômicos, não apenas para o ecossistema, mas para a vida espiritual, para a cultura das pessoas que vivem ali. Não se trata apenas de biologia e de economia, se trata de cultura. E aí nós resolvemos protocolizar a ação pedindo o reconhecimento do Rio Doce como sujeito de direito, exatamente no dia em que do desastre em Mariana, o maior desastre da história de barragens do mundo, e foi exatamente no dia 5 de novembro do ano passado. Coincidentemente, o Dia Nacional da Cultura, o Dia Nacional da Cultura do nosso país. Uma data que serviu para nos inspirar e nós utilizamos essa data para alertar, por meio da ação, de que o problema ambiental é um problema cultural. Uma cultura que se arvora no direito de pensar ser a melhor, né? E despreza ou desconsidera outras culturas, é capaz de provocar o que provocou. Então, nós precisamos, não é de uma mudança de legislação ambiental, nós não precisamos de uma mudança de ótica, uma mudança cultural. E o desastre ter acontecido nessa data me faz soar como um alerta para todos nós. Mas no dia 5 de novembro, nasceu um dos maiores advogados da história do Brasil, Sobral Pinto, que na década de 30 defendeu presos políticos que eram torturados, né, na ditadura Vargas. E sem saber mais a que recorrer para garantir a dignidade e integridade das pessoas que ele defendia, Sobral Pinto viu no jornal que em Curitiba um juiz tinha condenado a 18 dias de prisão uma pessoa que tinha batido um dono de cavalo, que tinha batido no seu cavalo até a morte. E aí, essa pessoa foi presa por 18 dias. Sobral Pinto recortou a notícia do jornal e fez uma petição para o Tribunal Superior Militar da época, dizendo o seguinte: ora, vamos partir do pressuposto que os comunistas que eu defendo não são seres humanos. Vamos imaginar que eles são animais. O nosso direito proíbe que os animais sejam maltratados. Até um cavalo merece proteção. Então, vamos dar a eles a proteção que se dá aos animais. E por isso peço que a polícia seja obrigada a não torturar mais essas pessoas. Um argumento genial que envergonhou, né, o Estado brasileiro naquele momento. Ora, se os animais merecem proteção no Brasil desde a década de 30, se eles podem têm proteção contra maus tratos, por que um rio não pode merecer a mesma proteção? Ah, mas porque um rio não é uma pessoa? Muito bem, uma herança também não é. Quando a pessoa morre, o conjunto de bens que ela deixa pode entrar com ação na justiça. E não é. Esse conjunto de bens não é uma pessoa. São carros, casas,
O que é mais importante? Uma casa ou um carro que merece proteção judicial? Ou um rio como o Rio Doce, que banha 230 municípios e leva água para 3.500.000 pessoas? Que é sagrado para vários povos, que tem uma importância enorme para as pessoas que ele vive. Então nós entendemos que o direito brasileiro permite o reconhecimento de um rio como sujeito de direitos, que esse reconhecimento dará ampla legitimidade para qualquer pessoa defender o rio, e que a ampla legitimidade fará com que qualquer autorização para qualquer empreendimento seja avaliada com cautela, para ver se não irá causar impacto a culturas ribeirinhas, e que essa cautela tem condições de gerar aquilo que nos torna humanos de verdade, que é o respeito. Ninguém respeita uma coisa. Nós respeitamos pessoas. Mas houve momentos na história do direito que pessoas foram consideradas coisas. Os negros foram considerados objeto e mercadoria em um momento e puderam ser escravizados. As mulheres foram consideradas objetos e não tinham direitos como qualquer homem teria. Mas tudo isso foi superado. Tudo isso foi superado quando aquilo que era objeto passou a ser visto como sujeito. E aí, isso nos traz a data de hoje, dia 21 de março, dia da luta internacional contra a discriminação racial. Acredito que hoje é um dia bem apropriado para se falar sobre o direito de rios. Porque quando eu entendo que uma cultura não tem o direito de enxergar um rio como um ser, como uma entidade espiritual, ou melhor, se enxergar como um rio. Se uma cultura não tem esse direito, se a única maneira correta de ver um rio é como uma coisa sem vida, um recurso natural com um objetivo meramente econômico, então eu entendo, se essa é uma posição, eu entendo que é uma posição racista. Porque o racismo é a ideia de superioridade de uma cultura sobre outra. Se baseia na ideia de superioridade de uma cultura sobre outra. Ok, e encerro então dizendo o seguinte, que todos nós temos nossos ancestrais. Estamos aqui por causa deles. A humanidade inteira, cada um de nós é como se fosse uma gota de água dentro do rio que forma, dentro desse rio todo que é a humanidade. Estamos aqui por causa dos nossos ancestrais. Nós somos a natureza, nós não estamos na natureza, nós somos água, nós não somos apenas consumidores de água. Então, talvez nós devêssemos ter pedido não o reconhecimento do Rio Doce como sujeito de direito, mas o reconhecimento dos seres humanos como rio. Muito obrigado.